Hoje nós vamos abordar o texto do capítulo 15 de João, versículo de 1 a 6. João 15, versículo de 1 a 6. O texto nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que está em mim não dê frutos, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Eles já estão limpos, ou vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém? Irmãos, essa expressão, a maneira como Jesus dessa vez aborda, tá? O eu sou, é um pouco diferenciada, porque além de trazer um objeto, ou seja, eu sou a videira verdadeira, Jesus Cristo também ainda acrescenta o Pai, ou o Pai como uma função. E ele diz nessa afirmação: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o vindicultor, ou o cuidador, ou o agricultor, dependendo da sua versão. Ele é aquele que cuida da vinha. É interessante quando a gente olha para a ideia de videira. Essa é uma expressão, é uma figura usada no Velho Testamento. Isaías, Jeremias, nós vamos encontrar em Osés, nós vamos encontrar nos Salmos 80, Isaías capítulo 5, tá? Nós vamos encontrar essa figura sendo atribuída a Israel. Israel, enquanto povo de Deus, é trazido, comparado então a uma videira, a uma vinha, uma videira, que então é plantada pelo Senhor. O interessante é que em todas essas declarações em que Israel é comparado, então, nós vamos ter ali uma complementação, nós vamos ter um comentário que mostra fracasso em Israel, ou Israel fracassando nessa missão. E lembremos que Israel, então, é traduzido como aquele lugar onde está o povo de Deus. É a nação que abriga o povo de Deus. Então essa nação é comparada à videira. Quando Jesus Cristo aqui toma para si essa figura e ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que ele é o lugar diferente de Israel, no qual realmente se abriga o povo de Deus. É nele que o povo de Deus está abrigado, e não numa expressão de falha, não numa expressão de fracasso, como a gente vê então no povo de Israel, e aquelas expressões que são então colocadas tanto em Isaías, como Jeremias, como também no Salmo 80, que então trazem o fracasso da nação de Israel, como essa videira que não cumpriu com o seu papel de trazer muitos e bons frutos. Agora Jesus Cristo se coloca como sendo essa videira, a videira verdadeira, aquela que então é o local, o lugar aonde o povo de Deus está. Aí nessa figura ele diz: eu sou a videira verdadeira, ou seja, no qual o povo de Deus está. Vocês, povo, meus discípulos, são os ramos, e o Pai, Deus o Pai, ele é aquele que cuida, é aquele que zela dessa videira. Então essa é a figura que Jesus Cristo desenha diante de nós. Ele como sendo a videira, nós como sendo os ramos, e o Pai como o cuidador. Mas o que tem de especial nessa figuração? O que tem de belo nisso que Jesus Cristo nos coloca? Isso está na continuidade do texto. É interessante a maneira como Jesus coloca, e quando ele se diz a videira, e nos coloca como os ramos, de forma que aqueles, ou nós que somos ramos, que estão nele, tá? Eles têm
vida. Versículo 6 nos diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. A ideia é que aquele que está em Jesus Cristo, ele permanece continuamente nele, recebendo e sendo alimentado com a seiva da vida abundante, e esse permanece vivo. Aquele que não está em Cristo Jesus, ou aquele que não está conectado à videira, ele na verdade está morto. Ele está na verdade em morte no pecado. Ele está sob o domínio de Satanás, escravo do mundo, prisioneiro das próprias inclinações pecaminosas e, por consequência, está sob a ira de Deus. É interessante a maneira como Jesus Cristo coloca, ele diz que aqueles que permanecerem nele, ou que não permanecerem nele, eles serão lançados fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. A Bíblia ela usa a ideia de morte em três colocações. A primeira, a ideia de morte física. Essa natural que todos nós vamos passar, separação de alma e espírito do corpo, tá? A segunda é a ideia de morte espiritual, que é o estado do homem no pecado, distante de Deus. E a terceira expressão é a expressão de morte eterna, que é a ideia de inferno, de lago de fogo, de eternidade ou de uma eternidade separado da graça de Deus, ou separado da presença graciosa ou em graça de Deus. Tá? Essas expressões, ou quando Jesus Cristo traz a ideia de que o ramo, ou que aquele que não permanece nele, a semelhança do ramo secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam, é a ideia de que aquele que não está nele, na verdade ele está num estado de morte espiritual, e na verdade aguardando aquela que é a morte eterna, que é a ideia de ser lançado ao fogo, de ser queimado. É interessante quando Jesus Cristo coloca essas coisas, porque o que nós vemos nas palavras de Jesus é que aqueles que não estão em Cristo são semelhantes ao ramo da figueira, secos e destinados ao fogo, ou seja, são sem vida espiritual, sem lugar no povo de Deus, sem expressão de louvor, de serviço, de adoração, e também gozam única e exclusivamente da ira de Deus sobre si. São mortos espiritualmente, envoltos em seu próprio pecado, escravos de Satanás, escravos das suas próprias inclinações pecaminosas, e por isso estão em estado de morte espiritual, aguardando morte eterna. Só existe vida espiritual para aqueles que estão em Cristo. Não há um outro lugar. Não há um outro lugar. Não há vida espiritual, não há vida com Deus, não há lugar no povo de Deus fora de Jesus. Não há lugar. A figura nos diz que o ramo fora do caule, fora do tronco, da videira ali, ele não vai para lugar nenhum. Ele é seco, ele é sem vida, e ele só serve como ramo da videira para o fogo. Não há vida, não há lugar diante de Deus, não há lugar no povo de Deus, não há graça de Deus sobre essas pessoas, a ira de Deus sendo derramada continuamente. E a prova cabal disso é que elas continuam no pecado, continuam tranquilas com a sua situação de pecado, e a sua vida é distante e para mais distante de Deus. Notem, Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Versículo 6. Aqueles que não permanecem em mim, à semelhança do ramo, secam, ou seja, não têm vida, são separados, apanhados,
e lançados ao fogo. E lançados ao fogo. O questionamento para você é: aonde você está? Em qual quadro desenhado por Jesus aqui você se encaixa? Você se encaixa no quadro daquele que permanece nele, do ramo que está nele, do ramo que está ligado à figueira, ou seja, daquele que por fé reconheceu o seu estado de morte espiritual, de pecaminosidade, e que correu para Jesus Cristo, clamando por misericórdia, e por isso foi vivificado nele, unido numa união espiritual a ele, e nele permanece agora em vida, ou você é alguém, como na descrição que fizemos, no pecado, sob domínio de Satanás, escravo do mundo e prisioneiro das suas inclinações pecaminosas e, por consequência, objeto da ira de Deus. Aonde você se encaixa nos quadros que são desenhados aqui? Você está em Cristo ou você está fora dele? Não existe eu estou quase lá. Tá bom? Não existe. Não existe a condição do eu estou indo para a igreja e não fiz compromisso ainda, ou seja, não criei, não aceitei, como alguns colocam, não depositei fé no Senhor Jesus Cristo, não sou um crente em Cristo Jesus, mas eu estou quase lá. Então não sou nenhuma coisa nem outra. Não existe essa colocação. Ou você está em Cristo, é salvo, pode fechar os olhos hoje, vai estar com Ele na eternidade. Ou você não está em Cristo, não é salvo, pode fechar os olhos hoje e vai viver a eternidade sem Deus. Não há um meio termo. E estar em Cristo, estar ligado à videira, não é estar com o nome no hall de membros de uma igreja. Não é frequentar os cultos de uma igreja, não é estar ligado a alguém que é da igreja por algum tipo de relacionamento, ou por algum tipo de parentesco. Não é isso. Estar em Cristo é ter depositado nele fé, ter depositado nele confiança. Estar em Cristo é crer nele, depositando nele todas as suas esperanças. Isso é estar em Cristo. É viver em obediência a Ele, viver para Ele e com Ele. E a expressão paulina aos Gálatas: não mais eu vivo eu, mas Cristo vive em mim. É essa a ideia. É morrer para o mundo à nossa volta e viver exclusivamente para Cristo nesse mundo ainda. Então, onde você está? Você está em Cristo ou você está sem Cristo? Você está na videira, se alimentando continuamente da vida que vem de Cristo, em união com Ele, ou você está fora dele, seco, recolhido e aguardando o fogo? Com você. Aquele também que está em Cristo, não apenas tem vida, mas aquele que está conectado à videira, o ramo que está na videira, ele também tem frutos. Versículos 4 e 5. Percebam que nós estamos começando lá do 6, estamos retornando, tá bom? 4 e 5, nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada ou não podeis fazer nada. Ou talvez na sua versão, nada podeis fazer. A ideia ou a afirmação de Jesus é: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A união com Cristo é um estar em Cristo e Cristo está em nós. A união com Cristo, como ramos, nos leva a produzir fruto. Mas nós não produzimos fruto de nós mesmos ou por nós mesmos.
mas nós produzimos o fruto porque nós estamos em Cristo. Um ramo separado da videira, novamente, ele não produz frutos. Ele seca, é recolhido e lançado ao fogo. Mas o ramo que está na videira, ele deve produzir frutos. A ideia de Jesus é que o objetivo do discípulo, do ramo que se liga a ele, daquele que está nele, é produzir fruto. E isso só é possível nele. Jesus deixa claro que somente nele nós produzimos frutos. E além disso, que estando nele, nós temos que produzir frutos. Ou seja, não existe um crente que não produza frutos. E aí você olha para si e diz, eu não estou produzindo, tem problema. Ou você não é crente, não está em Cristo, tá? Ou você deve estar agora passando por um processo de disciplina para que produza frutos. A ideia do texto, ou o que Cristo nos diz, é que eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Se você não frutifica, literalmente, você não pode se considerar como crente. Não há ramo na videira que não produza frutos. Não há ramo improdutivo na videira. Então, sem Cristo, nada nós podemos fazer. Mas em Cristo, nós produzimos muitos. Não é só frutos, é muitos frutos. Nós produzimos muitos frutos. O que são esses frutos? Se você for dar uma lida na continuidade do versículo, ou melhor, do texto, no capítulo 15, e na extensão da Escritura, você vai entender que esses frutos incluem o fruto do Espírito, incluem a obediência, incluem a expressão de um caráter cristão transformado, incluem os novos discípulos que também são trazidos com o auxílio, ou melhor, com o serviço, ou com o dispor também dos membros que já estão na videira. Esses frutos são traduzidos como serviço, como alegria de estar no Senhor, como santidade, como uma vida dedicada a Deus. Notem, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornem meus discípulos, se tornarão meus discípulos. Ou, por se tornarem meus discípulos, produzirão muitos frutos. O que são os frutos? É aquilo que nós produzimos: santidade, caráter cristão transformado, serviço, alegria no Senhor, que glorifica a Deus. Que glorifica a Deus. Olha para a sua vida. Se pergunta: que tipo de fruto eu tenho produzido? Melhor, estou produzindo algum fruto? Eu posso dizer que a minha vida é uma vida obediente a Deus, que eu tenho trabalhado para obedecer a Deus, que eu tenho vivido buscando viver em santidade, que eu tenho tido alegria na obra do Senhor. Aliás, Deus é prioridade. A sua obra, em consequência, é prioridade na minha vida. Sabe? Eu tenho manifestado aquilo que Paulo descreve aos Gálatas como o fruto do Espírito Santo. Eu tenho manifestado aqueles aspectos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe? A minha vida externa é isso.
evidencia essas coisas. A minha vida glorifica a Deus. Irmão, se isso não está acontecendo na sua vida, se você não produz frutos, você precisa rever aquilo que você chama de conversão. E não é o pastor Daniel que está lhe dizendo isso, não, é a Escritura. Todo aquele que permanece em mim, produz. E produz muitos frutos. Não é assim, e todo aquele que está em mim, corre o risco de produzir alguns frutos. Não, produz. É uma afirmação de Cristo, que se você está nele, você vai produzir frutos. Olha, não cabe nesse permanecer em Cristo pessoas que caminham para a igreja, mas não têm compromisso com Jesus, que caminham para a igreja, não têm compromisso com a obra, que nunca fizeram compromisso de verdade com o Senhor Jesus Cristo, que não servem, que não vivem em santidade, que traem Jesus por toda e qualquer coisa, na expressão de uma mensagem pregada anteriormente pela irmã Edvânia, que vendem Jesus como Judas vendeu por qualquer coisa. Não cabe aqui. Não cabe. Aqui não cabe a tua amargura, a tua falta de perdão, não cabe a tua preguiça, não cabe a tua falta de compromisso com as coisas de Deus, não cabe a tua timidez para pregar o Evangelho. Isso aqui não cabe nesse permanecer em Cristo. Isso não é fruto. Isso não é fruto. E não venha me dizer que Deus entende. Me dói na alma, mas já escutei isso várias vezes aqui. A pessoa está em pecado, está de mãos dadas, está em desobediência. Quando a gente conversa, ele diz, não, mas Deus entende a minha história. Deus entende sim, e eu também entendo. Eu entendo, segundo Romanos 1, que a ira de Deus está sobre você, porque você está desobediente e você não está querendo servir a Deus. Você está olhando para o pecado com naturalidade. E quem olha para o pecado com naturalidade é porque nunca foi perdoado dele. Nunca foi perdoado. Então, se você se diz estar em Cristo e ter vida espiritual, ser o povo de Deus, se pergunte, cadê meus frutos? Cadê meus frutos? Isso é para o menorzinho até o mais idoso. Porque em Cristo até os velhos frutificam. A ideia é que mesmo aqueles mais debilitados continuam produzindo frutos. Pense nisso. Estar na videira é ter vida, é ter frutos, mas também é ter disciplina. Ao que diz o versículo 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Olha, notem, o primeiro versículo é uma descrição do que nós já vemos falando. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Agora, observem, deem atenção ao versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que é que ele faz? Ele o corta. Irmãos, quando eu olho para esse texto, a gente vai ter algumas interpretações que são dadas. A primeira é que aqui nós teríamos judeus que estariam se considerando do povo de Deus, mas que na verdade não eram povo de Deus, e por isso não estarem conectados ou ligados a Cristo pela fé, eles são cortados, ou seja, eles são tirados. Tá? A outra ideia seria uma ideia que alguns por aí ainda acreditam, que seria aquela ideia de você acordar salvo e dormir
condenado. Você acorda no céu e dorme no inferno, tá? Ou seja, o ganha salvação, perde salvação, é salvo hoje, não é salvo amanhã, tá? Você é salvo aqui, você peca, já perdeu a salvação, tem que buscar a salvação de novo. Ou seja, a ideia do cair da graça. Então, para alguns seria a ideia de que nós teríamos, na verdade, porque o problema do versículo, para alguns, é o fato de dizer, estando em mim. Então, seria a ideia de alguém que está em Cristo, não produz frutos, e porque não produz frutos, é lá cortado, ou seja, perdeu a salvação. Não quis produzir nada, vamos te tirar da galha. Perdeu a salvação, está fora. Tá? Essa interpretação não cabe dentro da Escritura. Não cabe em João 10, 28, não cabe no restante da Escritura. Salvação que é ganha e é perdida não é salvação em Cristo. Tá bom? A salvação é recebida pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus. Então não cabe ou não está na nossa alçada nem ganhar e nem perder. Nós não fazemos nada para sermos salvos, porque é presente, tudo que foi feito por Cristo na cruz, é dom gratuito, mas também não temos capacidade de fazer nada que nos faça perder. Porque o mesmo que nos salva é aquele que garante que nós permaneçamos salvos. E a terceira interpretação que alguns dão a esse texto seria a ideia de que o verbo em grego, que é usado é traduzido como corta, ele na verdade seria o verbo levantar. Então seria tipo assim, você tem umas galhas da videira que estão no chão, e por estarem no chão, cobertas de areia e terra, elas acabam por não produzir frutos. Então o cuidador, o viticultor, levantaria esses ramos, os limparia, tá? A ideia de cortar seria de levantar, e a partir de então eles produziriam frutos. Eu achei muito pouca gente que acredita nessa ideia. E de todas as três, eu prefiro não me enveredar por nenhuma delas, mas fazer aquilo que Calvino diz, olhar para o sentido da parábola e não querer achar significado para cada detalhe dela. E o significado da metáfora que usada por Jesus não é que nós caçemos o que acontece, ou se há um ramo que está na videira que não produz, e se tivesse, o que aconteceria com ele? A ideia que Jesus nos apresenta é que todo ramo que está nele, esse produz fruto. Então, quando Jesus usa a ideia de que ramo improdutivo é cortado, é a ideia de que não fica nem Cristo um ramo que não seja produtivo. Não é a ideia de que alguém será salvo e perderá a salvação, de que haverão judeus que antes eram do povo, mas que agora não é isso. A ideia do texto, ou o que Jesus está querendo nos dizer, é que não existe na videira nenhum ramo que não seja produtivo. Todos eles produzem frutos. E aí na continuidade ele diz o seguinte: e todo o que dá fruto, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Está entendendo? É esse que é o ponto que nós queríamos abordar. Aquele que produz frutos, o que é que Deus faz com ele? Deus limpa para que produza mais fruto ainda. O que é essa limpa? Talvez na sua Bíblia tenha poda, tá? É o verbo podar. É limpar, preparar, cuidar do ramo para que ele se torne mais produtivo ainda. O processo de poda, ele não é um processo simples. Ele é um processo, muitas vezes, doloroso. E esse processo, ou a ideia de poda, de limpeza, na Escritura aqui, ela vem acompanhada sempre dessa ideia do cuidado de Deus, da disciplina de Deus. E então o que Jesus está nos dizendo é que se você é um ramo produtivo, Deus continuamente estará sobre você com a sua disciplina. E essa disciplina, irmãos, nem sempre deve ser encarada conosco ou por nós como algo ruim, porque ela não é ruim. Notem, para os ramos improdutivos, fogo, destruição. Para os produtivos, disciplina, cuidado, amor de pai. É o que de Hebreus capítulo 12 vai nos dizer, que não existe filho que não esteja sob a disciplina. Se não está sob disciplina, é bastardo, não é filho.
E essa disciplina, versículo 3, é inicialmente promovida, ou é primeiramente formativa. E ela é inicialmente formada, ou é toda, na verdade, conduzida pela palavra de Jesus. Jesus vai dizer que aqueles que estão nele, que já ouviram a sua palavra, estão sendo limpos por ela. Ou seja, o estar em Cristo, obedecer a Cristo, viver na palavra de Cristo, em obediência a Ele, tá? Sob a sua disciplina, sob os seus parâmetros de santidade, isso é ser limpo, ser podado, ser cuidado, ser preparado. E com isso produzir mais frutos. Tá bom? Mas não é só com a palavra em si. Circunstâncias da vida também nos disciplinam, nos provam e nos colocam em situações em que nós crescemos e produzimos mais. Não sei se os irmãos já observaram, mas os personagens bíblicos aos quais Deus muito usou e que muitos frutos produziram, todos eles foram educados, formados na escola do sofrimento. Olhem para Paulo, olhem para Moisés, olhem para Elias, olhem para os apóstolos, olhem para Cristo, que é o nosso Senhor. Deus, Ele cuida de nós, por meio também das circunstâncias da vida. Então, não é porque você é um membro produtivo que você vai viver somente mar de rosas. Às vezes nós passamos por dificuldades. E isso não é punição divina. Isso é amor, é cuidado, é zelo, é limpeza. Para que nós produzamos ou venhamos a produzir mais frutos. Então, se você está na videira, primeiro, vida. Segundo, frutos. Terceiro, disciplina, cuidado de Deus. Você está ali e você tem vida. E você está ali e você vai produzir frutos. E você está ali e Deus vai continuar cuidando para que você se torne cada vez mais produtivo. Por isso ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim produz muitos frutos, porque tem vida e porque tem cuidado. Amém? O meu apelo é que você não pare de se perguntar: eu estou em Cristo? Sabe? E se a sua resposta for não, que você corra para Ele nessa noite. Tá? A sua resposta, eu já estive, não serve, porque ela não é real. A sua resposta, eu quero estar um dia nele, não serve, porque o amanhã não te pertence. A tua resposta tem de ser: eu quero estar agora em Cristo, corra para Cristo, ou esteja já nele, e então se pergunte: eu estou frutificando adequadamente? Se você não estiver frutificando adequadamente, mas você está, porque eu acredito que você é crente, se você está em Cristo, você está frutificando, mas você ainda não está frutificando muito. Não corra da disciplina do Senhor. Não corra. Passe por ela, se submeta a ela com alegria e com dedicação. Deus tem algo para você. Então, se você não é crente, creia em Jesus nessa noite e receba o que mais você precisa: vida. Se você é crente, frutifique. Frutifique mais ainda. E lembre-se,
disciplina não é castigo. É amor. É amor. Notem o que é feito com os ramos que estão fora da videira. Tirados para fora, ou seja, eles são ignorados, abandonados, para secarem e serem queimados. Notem o que acontece com os ramos na figueira. Eles são podados, cuidados, zelados. E isso é amor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?